Eu vou pedir para abrir antes, que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Podem assentar, irmãos? E iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. Esses discípulos, irmãos, eles conheciam Jesus. Não apenas conheciam Jesus, mas como tinham andado com Ele. Aqui na palavra do Senhor nós vamos lendo aqui que eles andaram com Jesus, viram Jesus fazer coisas maravilhosas, ouviram pregações maravilhosas de Jesus, e eles estavam ali a caminho de Emaús, passando por uma grande dor, por um grande peso, por uma luta muito grande naquele momento, irmãos. Você já ouviu muito de Jesus, né? Você já ouviu Jesus falar coisas maravilhosas? Deixa eu ficar aqui no meu lugar, que acho que é melhor. Você já ouviu Jesus falar coisas maravilhosas? Você já sentiu coisas maravilhosas na presença de Jesus? E eu imagino como aqueles homens já tinham sido tocados pela presença do Senhor. De como eles já tinham ouvido, visto maravilhas que Jesus fizera. Mas aqueles homens estavam amargurados. Aqueles homens estavam decepcionados. Aqueles homens estavam infelizes. Porque eles não tinham visto uma coisa maravilhosa que acontecera. Eu não sei você, mas às vezes coisas maravilhosas acontecem na nossa vida e nós não olhamos. Olhamos as coisas ruins, olhamos as coisas tristes, olhamos as coisas decepcionantes. Mas no caso deles, tinha acontecido uma coisa maravilhosa que eles não estavam enxergando. Então fala assim: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que lhes tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes dos nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem dito uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles estavam nessa situação, irmãos. Eles não tinham visto Jesus ressurreto. E eles estavam desconfiados, eles estavam com o coração deles amargurados, por não terem tido essa visão de Jesus que passou por aquela cruz tão terrível, que passou por aquela dor tão terrível. Eles não tinham tido não teve a
Então eles estavam decepcionados. E aqui, irmãos, nós vemos muitas vezes que nós passamos por momentos que Jesus está tão próximo, né, irmãos? Jesus está tão pertinho. Eles estavam ali no caminho, andando naquele caminho, amargurados, reclamando um com o outro, falando, mas você vê, cadê Jesus? Jesus que fez maravilhas, Jesus que fez tantas coisas maravilhosas, Jesus que falou que Ele seria o Salvador do mundo. Cadê Jesus? Ele foi crucificado naquela cruz, passou por aquela dor, passou por aquele peso, passou por aquele momento terrível. Mas onde está Jesus? Eles estavam decepcionados, irmãos. Eu não sei como você está hoje, como você chegou aqui na casa do Senhor hoje. Se alguma coisa te decepcionou, se alguma coisa te afligiu, se alguma coisa te fez esfriar tua fé de maneira que você não sinta a presença de Deus. Eles estavam dessa forma, irmãos. Mas Jesus está aqui. E nós vemos aqui que eles estavam ali andando. E de repente Jesus se aproxima deles. Mas os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Você tem reconhecido Jesus? Quando Ele se aproxima de você? Você tem reconhecido Jesus no meio das lutas? No meio das suas aflições? Você tem se apercebido da presença do Senhor? Porque Ele está presente, irmãos. Ele está em todo o tempo. Como Ele esteve com aqueles discípulos, andando, fazendo maravilhas, fazendo milagres, mudando histórias. Jesus, naquele momento, estava ali com aqueles 2 discípulos, que estavam lá no caminho de Emaús. Jesus estava ali com eles, irmãos, mas eles não conseguiram enxergar. Você tem enxergado Jesus na tua vida? Porque quando a gente enxerga Jesus, nós vamos ver o que aconteceu quando eles enxergaram Jesus. Quando a gente enxerga Jesus, o nosso problema diminui numa proporção, mas numa proporção, porque você, quando enxerga Jesus na tua luta, no teu problema, você sabe que você já está com 99% do problema resolvido, irmãos. E hoje o Senhor te convida a abrir o teu olho. Na amargura que eles estavam passando, na dor que eles estavam passando, eles só entenderam a parte da crucificação. Eles só entenderam a parte do sofrimento. Eles só entenderam a parte da separação. Já era domingo, nada tinha acontecido. Eles só entenderam aquela parte que te leva para baixo, que te leva para o buraco, que é onde o diabo quer que você esteja. Mas hoje eu quero que você entenda a parte que te abre os olhos, que te arregala os olhos e faz enxergar o grande poder de Deus, a grande maravilha do Senhor. O Senhor quer fazer na tua vida nesse domingo. O Senhor quer fazer com que os seus olhos sejam abertos de maneira especial, e que você se aperceba mais da presença do Senhor, se aperceba mais da vida do Senhor na tua vida. E nós vemos aqui, que aqui, como fala aqui no versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhe perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura, falando com Jesus, Cleopas falando com Jesus. Você é o único que, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignorais a ocorrência desses últimos dias? Ó Jesus, ele não sabia que era Jesus, ele falou: ó, você aí, corpo glorificado, né? Só você que não sabe o que aconteceu nesses dias em Jerusalém? Aí Jesus é brincalhão às vezes, né? Aí Jesus fala: quase, o que aconteceu em Jerusalém? O que aconteceu lá?
Aí ele fala, eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras. Você não viu que ele foi crucificado, que ele foi exposto ali, que ele agonizou até a morte? Você não viu essas coisas? E você não viu que ele era a nossa resposta, ele era a nossa saída, ele era a nossa salvação? E ele não apareceu até agora. Ele falou que ressuscitaria, mas eu não vi nada. Eu não vi nada acontecer. A pastora Suzy falou agora há pouco da irmã Vera, que ela estava passando por uma luta tão grande, que ela até ficou um pouco assim, deprimida, pedindo até para ir mais cedo, porque a luta estava muito grande. Mas se ela tivesse visto Jesus ao invés da luta, se ela tivesse visto a glória de Deus ao invés da luta, certamente, irmãos, ela não tinha falado isso. Ela não tinha, mas eu não entendo. A gente é assim. O Senhor fez a obra, já mudou, o Senhor já fez uma obra maravilhosa, ela já passou pelo momento de reconhecer Jesus no problema, reconhecer que Jesus estava ali na luta dela, e que Jesus estava ali não para permanecer com a luta, ela permanecer com a luta, mas para mudar a história dela. E nós vemos aqui, irmãos, que esses homens estavam ali narrando para Jesus o que tinha acontecido, mas eles não conseguiam ver Jesus, não conseguiam reconhecer Jesus. Eu quero que você reconheça Jesus nos seus problemas. Na hora do problema, reconheça Jesus. Até antes mesmo. A gente está acostumado com a apóstola Helena, que ela estava lá no culto, estava lá na igreja e falava, irmãos, vamos orar por fulano? O senhor está ali colocando para orar. Estava tudo bem com a pessoa, estava tudo ótimo, mas Deus está me tocando para orar por alguém. Né, apóstolo? E a gente orava e lá vem um livramento grandioso. Aí falava, apóstola, se a senhora não tivesse orado aquele dia. Então Jesus, irmãos, ele já vem antes do problema. Ele já vem antes, quando você pede lá antes mesmo de você ter um problema. Jesus vem e já começa a te encher, já começa a se mover na tua vida, já começa a te capacitar, já começa a te abençoar. Olha, tem uma lutinha aí para vir, mas eu te capacito, eu te encho, eu te abençoo. Então a gente tem que ver Jesus já antes da luta, já chamar Jesus permanentemente para a nossa luta, para a nossa vida, para que quando a luta vier a gente já esteja preparado, irmãos. E nós vemos aqui, irmãos, no versículo 20 eles continuam falando, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado, à morte crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que tinha a vida de redimir. Então eles esperavam que Jesus redimisse Israel, mas eles não viram nada acontecer. Para eles Jesus morreu e pronto. A promessa que Jesus fez, todas as promessas que nós vimos, e Jesus vai falar isso aqui mais para frente, olha, é verdade também que coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam de madrugada no túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmaram que ele vive. De fato, aos quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então ele falou, olha, é o seguinte, nós estamos assim porque não vimos nada acontecer. As mulheres foram lá no sepulcro, elas falaram que viram anjos, que eles falaram que Jesus não estava mais lá, elas vieram falar para a gente isso, mas eles ainda estavam céticos, irmãos, estavam como Tomé, estavam sem crer, estavam sem fé, e eles sofrendo, irmãos, mas por falta de fé, por falta de abrir os olhos, por falta de se abrirem para as maravilhas do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, que eles estavam ali falando com Jesus o tempo todo e não reconheceram Jesus. Mais uma vez, reconheça Jesus no meio dos problemas. Quando a gente está passando por um problema, é tão fácil olhar para a luta.
abraçar a luta, agarrar a luta, ficar com a luta. Mas eu e você somos novas criaturas. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos dar discernimento, para nos fazer arvorar, né? Se levantar em fé e falar: não, essa não é a minha realidade. A minha realidade é outra. Eu não estou com aqueles que morrem, eu estou com aquele que ressuscitou, eu estou com aquele que vive, com aquele que está à direita do Pai. Aleluia. Então eu posso crer, Jesus pode mudar a minha história. Eu posso crer, Jesus pode nessa hora fazer um milagre na minha vida. Você que está aí fora, que está andando na rua, Jesus pode fazer um milagre na tua vida. Glória a Deus, que agora a gente ouve mais um pouquinho lá fora, né? Aleluia. E vai ouvindo por tabela, vai sendo evangelizado. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam que Jesus, ele estava presente o tempo todo, mas ele estava sendo desapercebido. E nós vemos aqui mais para frente, ó. E não achando o corpo de Jesus, voltar mais para frente. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer, porventura não convia que o Cristo padecesse, e Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras? Então Jesus chega aqui para eles e fala: por que vocês estão assim? Por que vocês estão assim? Não era necessário que tudo isso acontecesse? Não era mistério que tudo isso acontecesse? E nós vemos aqui, deixa eu ver aqui. Eu preparo a mensagem, mas eu não leio, sabe, Luiz? Aqui Jesus fala assim: então disse Jesus: nécios, desprovidos de conhecimento, estúpidos, ignorantes, tardios, vagarosos para compreender tudo que os profetas disseram. Vocês não entendem que era mistério que eu padecesse na cruz do Calvário? Ele queria dizer ali, né? E fala aqui, ó. Aí ele cita Gênesis, né? Cita lá, ó, quer ver? Em Gênesis 3,15. Não precisa estar procurando só alguns versículos, irmãos. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Falava da crucificação de Jesus lá em Gênesis, irmãos. Lá no comecinho da Bíblia. Então Jesus foi discorrendo para eles e depois fala aqui, ó. Em Isaías 7,14. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, se chamará Emanuel. Tudo isso, esses discípulos já tinham visto acontecer. Não é verdade? Tinham visto que se cumpriu. O que você viu já se cumprir na tua vida e hoje está fazendo você duvidar? Não que hoje está fazendo duvidar, mas que hoje você ainda duvida. Quantas coisas Jesus fez na tua vida que hoje, numa situação inesperada, uma situação abrupta, você duvida? E a gente fala deles, a gente fala dos discípulos do caminho de Emaús que estavam descrentes, que estavam decepcionados. Mas olha aqui, Jesus foi citando para ele, não sei se exatamente essas palavras, mas fala aqui, ó, em Isaías 9:1. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu a grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem é a luz, irmãos, que tinha resplandecido? Quem é a luz? Jesus. E Jesus já tinha resplandecido, mas apesar de eles verem tantas coisas se cumprirem, eles estavam ali. Como Paulo fala aqui, o Senhor fala, chama-os de nécios. Porque o menino, no versículo 6 de Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o nome será
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha os profetas citando Jesus, irmãos. Nós vemos aqui no versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, venha paz sem fim, o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. E Jesus começou a falar com eles aqui, irmãos. Jesus começou a falar com eles aqui. Depois que Jesus nos chama de mestre, de coração para crer, Jesus fala: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, então Jesus foi lá, começando por Moisés, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as escrituras. Mas mesmo assim eles ainda estavam com os olhos fechados, irmãos. Até ali ainda estavam com os olhos fechados. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas porque eles já tinham chegado em casa, e Jesus foi que ia embora, né? Eles falaram: não, fica conosco, entra, está tarde. Vocês querem cantar aquele hino agora? Querem cantar? Vamos cantar esse hino, irmãos? Eles vão cantar um hino agora para nós, que fala desse momento em que Jesus ia passando e eles convidam Jesus para entrar. Que essa hora seja o momento que você convide Jesus para entrar no seu coração. Que seja o momento para que convide Jesus para entrar na sua vida. Que Jesus possa entrar na sua casa nessa manhã. Sua casa está disposta para receber Jesus? Como é que está a sua casa? Está aberta para receber Jesus? Então vamos dar lugar para o Senhor nessa manhã. Eles vão cantar um louvor. Senhor, meu Salvador.
Quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, algo maravilhoso acontece. Não tem uma vez que eu tenha convidado Jesus de todo o meu coração para entrar numa situação, para entrar num momento específico na minha vida que Jesus não tenha vindo, irmãos. Ele é amistoso, ele é educado. Quando você convida, ele entra. Quando você abre o coração, ele entra. Quando você se abre, ele entra, irmãos. E quando esses dois moços convidaram Jesus para entrar, Jesus entrou, irmãos. Jesus entrou, e é claro que eles serviram ali um alimento para Jesus. Eles estavam andando, irmãos, já fazia um tempo. Eles já estavam andando, deixa eu ver aqui, eu tinha marcado aqui. Eles já estavam andando. Acho que eu marquei aqui, mas eu não sei onde está. Eram 11 quilômetros. Quem quis pesar escreveu a mensagem? A mensagem feita em dupla. Eles estavam andando a 11 quilômetros. Devia estar com fome. Para eles, uma viagem enfadonha, né? Para os discípulos, uma viagem pesada, uma viagem triste. E aí eles convidam Jesus para entrar. Até então eles não sabiam que era Jesus. Mas aí aconteceu uma coisa maravilhosa naquela casa. A gente não sei quem é. Aconteceu uma coisa maravilhosa naquela casa. Jesus fez uma coisa que ele fazia sempre que reunia com os discípulos. Jesus pegou o pão e partiu aquele pão. Aquela maneira. Jesus tinha uma maneira que só ele partia daquele jeito. Só ele partia aquele pão daquele jeito. E quando Jesus partiu aquele pão daquele jeito, irmãos, eles falaram: é ele. Ele está conosco. Ele estava conosco o tempo todo. É ele quem caminhava conosco. Mas de repente Jesus foi embora. E aqueles homens foram tocados por aquela presença gloriosa, reconhecendo que Jesus, quem partira o pão, que partiram o pão daquela maneira, aqueles homens foram transformados imediatamente, irmãos. E eles falaram: vamos para lá, para Jerusalém, vamos para lá, vamos voltar agora mesmo, porque lá está a promessa, porque lá estão os discípulos reunidos, porque nós temos que ir lá para anunciar que Jesus esteve conosco, que Ele ressuscitou realmente. Não tem por que se entristecer, não tem por que chorar, não tem por que se amargurar, porque Ele ressuscitou. Aleluia. E aquela caminhada de 11 quilômetros de luta, 11 quilômetros de desespero, 11 quilômetros de desesperança, quando eles viram Jesus partir aquele pão, e só podia ser ele que fizeram aquilo, pela maneira que partiram o pão, o caminho que eles fizeram de volta para Jerusalém, de volta para o local dos acontecimentos mais maravilhosos da humanidade, eles voltaram alegres, eles voltaram esperançosos. O Rei dos Reis, o Rei eterno, como ele falava, o Rei eterno, o Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso, ele ressuscitou, Ele está vivo, né? Como a gente fala no coral, Ele está vivo, vivo Ele está. E eles voltaram para falar para os outros: olha, Ele esteve conosco, Ele esteve conosco, partiu o pão na nossa casa. Jesus está com você. Jesus toda hora demonstra a sua presença, toda hora Ele parte o pão, toda hora Ele demonstra que está presente na tua vida, na tua família, na tua casa, nos teus problemas. E Jesus quer mudar a tua história hoje. Creia de todo o teu coração que Jesus quer realmente fazer algo novo na tua vida. E se você chegou aqui nessa manhã com queixumes, com o coração abatido, com
com o coração pesado, com o coração entristecido, recebendo essa palavra, recebendo essa visão, olhando, vir claramente que Jesus está na tua vida, que Ele está pronto para te abençoar, que Ele está pronto para mudar a tua história, que Ele está vivo, à direita do Pai, mas que também está com você. Creia, creia, de todo o nosso coração eu te falo, irmãos, creia, Jesus quer fazer um milagre na tua casa hoje, na tua família, no teu casamento, nas suas finanças. Jesus quer fazer esse milagre hoje. Ele está aqui no nosso meio, tão maravilhoso, tão cheio de glória e majestade. E Ele pode fazer uma obra na tua vida nessa manhã. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Jesus, nós te adoramos, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, por essa palavra maravilhosa. Como é bom andar contigo. Como é bom caminhar com o Senhor. Sejam 300 quilômetros, sejam 30 quilômetros, seja lá a jornada que for, a jornada eterna, Senhor. Eu quero caminhar contigo, Jesus. Porque eu sei, Senhor Jesus, que nessa jornada só tem vitória. Só tem vitória. Só tem vitória. A luta vem, mas a vitória vem muito maior. Ó Senhor, nesta manhã eu quero entregar a nossa igreja nas tuas mãos. Cada um que está aqui, cada um que chegou aqui nessa manhã, Senhor. Não sei como chegou, mas eu sei como o Senhor vai fazer nesta manhã. E sei como eles vão sair daqui, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que cada um leve um presente do céu, leve uma bênção especial, leve, Senhor Jesus, a percepção da tua presença. Porque ter Jesus e não se aperceber disso é muito triste. Mas que cada um aqui se aperceba, seja cheio da presença do Senhor, seja cheio do poder do Senhor, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, reveste nessa manhã a tua igreja, Pai. Deixa a cabeça até a planta dos pés, Senhor. E vem fazer algo novo nesta manhã. Vem, Senhor Jesus, ó Pai, fazer, Senhor Jesus, ó Pai, que novas alianças sejam firmadas. Senhor Jesus, novos encontros contigo sejam reatados, sejam firmados. Em nome de Jesus, Senhor, completa a tua obra. Em nome de Jesus, nesta manhã, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor.